prezados estudantes e colegas do programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Eu venho me apresentar. Eu sou Marília de Arruda Cardoso Smith, sou graduada no curso de Ciências Biomédicas, na primeira turma, e nessa época o curso biomédico era um curso inovador em relação à sua estrutura e à sua dinâmica de aprendizado. E foi o primeiro curso no país. Posteriormente, esse curso foi estendido a várias outras universidades, como existem hoje. Durante a graduação, eu liguei-me ao setor de citogenética, fundado pelas professoras Heleneide Nazaré e Joyce Andrade. A seguir, esse setor expandiu-se, foi um centro de atividades de genética na Escola Paulista. Não existia a área de genética humana na Escola Paulista de Medicina. Esse setor expandiu-se e aí tornou-se a disciplina de genética há muitos anos atrás, em 1972. Que passou a ministrar o curso de genética para todos os cursos de graduação da Escola Paulista. Medicina, enfermagem, biomédico, fono, tecnologias oftálmicas, e hoje ainda tem mais um, tecnologias radiológicas. Na Escola Paulista de Medicina, eu fiz a minha carreira e me desenvolvi, tanto do ponto de vista pessoal, como de vista profissional. Eu iniciei como auxiliar de ensino, que na época existia esse cargo, e fui fazendo a carreira até professora titular em 2004, por concurso público, pela Escola Paulista de Medicina. A minha formação em pós-graduação eu realizei na Universidade de São Paulo, no Instituto de Biociências, origem de toda a genética iniciada no Brasil. Então, no Instituto de Biociências, vieram professores, o Dobzhansky, por exemplo, e outros professores estrangeiros que formaram a primeira geração de geneticistas do Brasil. O professor Pavan, depois o professor Frota, etc. Então, foi uma experiência muito boa para mim, essa parte da pós-graduação lá na USP. Eu venho atuando como orientadora no curso de pós-graduação desde seu início, em 1988. Nesse período, eu venho pesquisando mais enfaticamente aspectos genéticos e epigenéticos do envelhecimento e das doenças associadas. No início, nosso laboratório era exclusivamente de citogenética e a gente estudava casos. Eram case reports, como a gente falava. E eu resolvi entrar numa linha de pesquisa na qual tenho atuado até hoje. Uma das grandes alegrias da minha carreira científica, talvez a maior, é que até hoje eu continuo fazendo colaborações os meus ex-orientandos, trabalhos em conjunto. E isso me dá realmente uma grande satisfação. Então, eu tenho ex-orientandos na Escola Paulista de Medicina, em Cuiabá, no Pará, na Universidade de McGill, no Canadá, na FAMEMA, e assim por além da Escola Paulista de Medicina. Então, isso para mim é uma enorme gratificação e me deixa muito feliz. O que eu fiz até o momento em relação à carreira científica, eu já orientei cerca de 40 teses de mestrado e doutorado e publiquei cerca de 251 artigos, a maioria em revistas internacionais. Gostaria de seguir, depois de ter me apresentado, de mostrar alguns slides referentes às pesquisas utilizadas nesses muitos anos de pesquisa na área de genética e epigenética do envelhecimento, para mostrar para vocês um pouco a metodologia utilizada e como essas metodologias podem permitir
resultados interessantes na pesquisa do envelhecimento genético e das doenças associadas ao envelhecimento. E, como vocês sabem, são muitas. Nós estudamos síndromes progeroides, doença de Alzheimer, câncer gástrico, no EP12 estudamos doenças cardiovasculares, todas, mais demência, depressão, todas as doenças que acometem uma população idosa. Então, a seguir, vou apresentar os slides. Metodologias no tipo de pesquisa que nós realizamos na disciplina de genética da Escola Paulista de Medicina há mais de 30 anos, e esse foco ficou nas bases genéticas e também epigenéticas, que eu preciso acrescentar o título, do envelhecimento e das doenças associadas. Então, eu sou docente dessa instituição há muitos e muitos anos. A pergunta principal é: por que envelhecemos? Então, as pessoas que vão estudar o envelhecimento se interessam por esse aspecto. É a pergunta principal. É uma pergunta fascinante, é uma pergunta intrigante, porque existem organismos no mundo animal e mesmo nas plantas que não envelhecem. Então, como é que a gente explica esse envelhecimento humano? E por que ele ocorre da forma que nós conhecemos? Então, basicamente, eu não vou me adentrar em detalhes disso. Esse envelhecimento pode ser explicado tanto por eventos casuais, que ocorrem no DNA dos indivíduos, como por eventos programados, ou seja, geneticamente determinados, que levam ao processo de envelhecimento. Existem evidências de ambos os tipos de teorias. E, provavelmente, nós temos tanto elementos que confirmam os eventos casuais, como elementos que confirmam os elementos programados, genes programados numa sequência que vão se desenvolvendo no processo de envelhecimento. Bom, e como é esse nosso envelhecimento? Então, esse slide aqui mostra quais são as morbidades que levam, em geral, à morte. Então, doenças do coração, doenças do câncer, derrames e AVCs, as pneumonias obstrutivas crônicas, traumas, diabetes mellitus, pneumonias e Alzheimer. Então, essas doenças estão designadas aqui. Isso daqui, então, é uma coorte feita nos Estados Unidos, de 58 a 2000, mostrando quais são as causas primordiais de morte em população idosa. Como é que nós tentamos estudar isso? Nós temos estudado os métodos genéticos e epigenéticos. Eu vou mostrar através desses slides e os resultados a seguir. Então, nós estudamos pela citogenética, aqui uma técnica de Fish, por polimorfismos, que são marcadores de DNA que diferem em um nucleotídeo. Um gene foi identificado no estudo colaborativo internacional por clonagem posicional. Fizemos estudos de farmacogenética na doença de Alzheimer, de epigenética, tanto na doença de Alzheimer quanto no adenocarcinoma gástrico. Então, eu vou mostrar alguns desses resultados que eu considero mais bonitos e mais significativos. Aqui vocês têm uma célula em que estudamos a síndrome de Down, que é uma anormalidade cromossômica, como sabem, e é uma doença de envelhecimento prematuro. Aliás, todas essas doenças cromossômicas apresentam envelhecimento prematuro. Então, o indivíduo com síndrome de Down, com mais de 40 anos, por aí, já começa a apresentar umas características de senilidade e culmina tendo doença de Alzheimer, se ele vive mais tempo. Então, o que nós quisemos ver? A presença de telômeros. Então, aqui vocês têm uma célula com uma marcação sonda de DNA de todos os telômeros. Aqui vocês têm os 3 cromossomos 21 em metáfase e aqui em intérfase. Então, nós sabemos que os telômeros regulam, é um dos mecanismos, não é o único, que vão regulando
as células em direção à senescência. Quando chega num determinado momento dessa perda de sequências teloméricas, essas células entram em crise e ou se transformam em células malignas ou essas células morrem quando atingem o limite de Refit. O outro approach que nós fizemos, que eu também gostei muito na época, estudamos uma coorte de idosos. Então, essa coorte, que foi uma coorte que estudou indivíduos no domicílio, de regiões aqui no entorno da Escola Paulista de Medicina, por sorteio, em colaboração com a geriatria. Nós temos indivíduos sadios, doença cardiovascular, AVC, infarto, hipertensão, diabetes, depressão, demência e obesidade. Então, nós estudamos essa coorte, que na época estava com perto de 400 indivíduos, e mostramos associação com vários genes associados a doenças. Por exemplo, então, o TP53, que é um gene conhecido associado a câncer, ele também se associou à hipertensão, o alelo dele da prolina. Então, foi uma ferramenta muito interessante. Agora está ficando mais ultrapassada, porque vocês têm as plataformas que têm milhões de SNPs. Então, na época, a gente estudava um por um marcador de DNA. Mas agora a tecnologia rapidamente se inovou e já é possível. Aí nós realmente paramos com esses estudos de polimorfismo, porque agora tem que fazer por plataforma, certamente. Uma outra abordagem que nós fizemos foi de farmacogenética na doença de Alzheimer. Então, nós estudamos o gene do receptor neuronal da acetilcolina alfa, por se acredita que a doença de Alzheimer é justamente uma deficiência da acetilcolina, mas não só. Então, o que nós observamos nesses alelos? Que o alelo C, aqui, a frequência dele, e o outro alelo T, a frequência dele. O que nós observamos? Que a melhor resposta ao tratamento foi com indivíduos do alelo T, certo? Que foram respondedores aos tratamentos, em geral, visando a acetilcolina, que é o tratamento usual. Esse outro trabalho, também já antigo, foi uma colaboração internacional, que nós trabalhávamos, então, com doenças progeniformes, que é muito bonita essa área, são doenças genéticas monogênicas. Então, uma delas é a progéria do adulto, ou síndrome de Werner. Então, nós participamos do estudo colaborativo internacional com o professor George Martin, que possibilitou a identificação desse gene por uma técnica que já não se usa mais, que é a clonagem posicional. Então, ele é uma autossômica recessiva, uma mutação nesse gene, localizada no cromossomo 8, e é uma helicase da família REC-Q. Existem homólogos na levedura e em Escherichia coli. Então, são genes altamente conservados evolutivamente, que têm homólogos até na bactéria e na levedura. A epigenética, mais recentemente, já tem, mas acho que tem mais de 10 anos, que é uma regulação da ação dos genes, ou seja, de como os genes se trabalha na célula, mas ela é supra-DNA, ela não é uma alteração nas bases do DNA. Então, estudamos por várias técnicas, aqui foram os trabalhos mais iniciais, em que observamos uma hipermetilação da promotor HTERT, né, no câncer gástrico, certo? Então, o que nós observamos? Que nas amostras tumorais, isso é maior do que a mucosa gástrica não neoplásica, que era uma espécie de controle. Mas não observamos uma elevada correlação. Foi uma baixa correlação da hipermetilação, que esse gene é ao contrário, com a expressão do HTERT. Finalmente, esse é o último slide, nós estudamos o perfil de expressão gênica, que seria o transcriptoma,
na doença de Alzheimer. Então, em colaboração com vários ex-alunos meus, aqui no caso o professor Gustavo Turek, que é chefe do Departamento de Psicologia Genética, estudamos 3 regiões do encéfalo, o material do banco de Brain Bank dele, estudamos no sangue também, no sangue e encéfalo. E observamos que, em geral, esses genes candidatos que nós selecionamos, eles apresentaram expressão menor no encéfalo do que o grupo controle idoso. Então, nós tínhamos um grupo controle idoso, pareado por idade, sexo, etc., e observamos resultados em que a síntese de proteína é bem menor nessas regiões encefálicas. Então, mais ou menos essas técnicas, para vocês terem uma ideia do que esse tipo de metodologia e ferramenta podem resultar em resultados interessantes na área de pesquisa da gente. O encéfalo também mostrou uma atividade de formar proteína menor do que o do sangue, e aqui alguns genes apresentaram uma atividade igual nos idosos em relação aos Alzheimer. E aqui as line 1 estão as regiões repetitivas de controle ou não controle. Agora, então eu agradeço, se vocês se interessarem mais, quem sabe numa outra ocasião eu possa conversar melhor com vocês. Muito obrigada, e qualquer dúvida vocês podem me acessar. Até logo.